Olá, meninas, tudo bem? Entrei aqui numa live agora para eu ensinar você como fazer o seu estoque de leite materno para o retorno ao trabalho. Se você quer saber o passo a passo, me assiste aí, tá bom? Vou só colocar aqui para as outras mamães que estão entrando o que a gente vai fazer, vai falar. E aí eu já começo falando para vocês como é que a gente faz esse estoque de retorno ao trabalho, certo? Estoque, retorno ao trabalho. Então, vamos lá. Olá, meninas, tudo bem? Que delícia estar aqui com vocês. Deixa eu fixar ele agora. Vamos lá. Então, essa live de hoje é para vocês aprenderem como fazer o seu estoque de retorno ao trabalho, tá? No finalzinho, eu vou abrir um espaço aí para a gente poder conversar um pouquinho, tirar as dúvidas, certo, gente? Então, não percam aí, vamos esperar o pessoal ir chegando e vamos conversando como é que a gente vai fazer esse estoque de retorno ao trabalho. Eu quero saber quem que tá aqui comigo, que tá para retornar ao trabalho, que vai ter que retornar. Às vezes o bebezinho acabou de nascer, mas em breve vai ter que retornar ao trabalho também. Então, quero saber quem de vocês tá passando por isso e quer saber como é que a gente faz um estoque muito bom de retorno ao trabalho. Então, vou começar falando um pouquinho como é que foi a minha experiência pessoal, tá? Então, o meu primeiro filho desmamou muito cedo, então quando eu retornei ao trabalho, ele já tinha largado o peito, né? Então, ele entrou com a fórmula 100%. Já, ó lá, tem gente aí que vai precisar. E aí, da minha segunda filha, eu retornei ao trabalho quando ela tinha 5 meses, eu trabalhava 6 horas por dia, e eu fiz todo o trabalho de estoque, de treinar ela com a colherzinha. Nossa, foi, né, aquele trabalhão que a gente sabe que dá mesmo, né, a gente retornar ao trabalho. E aí, mandei ela para a escolinha e escolhi uma escolinha que realmente defendesse o aleitamento materno, que aceitasse o aleitamento materno. Mas depois de um mês, mais ou menos, já veio com aquele papinho de, ela não tá mamando bem, vamos pra mamadeira. E aí foi algo bem difícil pra mim, né? Porque eu tinha me preparado muito, eu queria muito aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses. E essa imposição da escolinha que no início se demonstrou muito receptiva e depois não tanto, me frustrou bastante. Então eu super entendo aí as mamães que já estão para voltar ou aquelas que ainda não estão, mas já ficam preocupadas, né? Sei que não é fácil, a gente fica inseguro, a gente acha que não vai dar certo, que o nosso leite não vai dar conta, não vai conseguir ordenhar tudo que o bebê precisa, a gente pensa muito como é que o bebê vai dormir se ele não sabe sugar, né? Se ele dorme só mamando no peito, como que ele vai dormir com outra pessoa. Então, assim, é um momento bem difícil, né? Um momento bem desafiador para as mamães. Mas eu digo que o bebezinho, graças a Deus, ele se vira muito, muito, muito bem. Sem nós, ele se adapta muito mais fácil. E se a gente se organiza, se a gente se prepara, é sim possível ordenhar e deixar o leitinho aí pro nosso filho. Certo, meninas? Quem aí vai voltar ao trabalho, me avise, me contem aqui, tá bom? Depois, então vou falar, então a live de hoje vai ser realmente como fazer o estoque, tá? Fazer um estoque bom aí para esse retorno ao trabalho. E aí depois, se vocês tiverem dúvidas, deixem mais pro finalzinho, que eu vou tirar um tempinho aí de dúvida, certo? Bora lá começar então? Então, como é que a gente faz um bom estoque de retorno ao trabalho? Primeiro ponto, olha lá, Thalita, volta dia 29/8. Thalita, então, ó, tá bem? Então, tá assistindo essa live no momento certo. Acompanha aí até o final que você vai ver que vai fazer muita diferença. A Andresa também tá por aí, boa tarde. Então, vou começar lá. Primeira coisa sobre o primeiro passo para a gente poder ter um bom estoque. Começar o estímulo 40 dias antes, tá? O que é o estímulo? Já é fazer o estoque? Não necessariamente, mas é começar a estimular. Porque a produção de leite, ela responde diretamente a estímulo. Então, quanto mais a gente estimula com o bebê mamando, ou com a bombinha, ou com o coletor de leite materno, mais leite a gente tem. Se a gente aposto aqui que a maioria já deve ter colocado, olha lá,
Alexia, meu bebê nasce em setembro, em outubro eu volto a trabalhar. Ó, então já vai ter que nasceu, já tá fazendo o estoque, né? Ó, a Vi também falou que volta dia 3/8. Tá aí, né, Vi? Mas vai dar certo, tá bom? Então é muito importante que a gente comece esse estímulo 40 dias antes. Mas, Paula, eu não tenho todo esse tempo. Não tem problema. Comece a partir de agora, tá? Para quem não tem esses 40 dias de estímulo, já vai estimulando e já vai guardando. É muito comum que no início a gente tenha dificuldade de conseguir grandes volumes, porque a sucção da bombinha, ou seja, a sucção da ordenha manual, ou da elétrica, da bombinha manual, ou a ordenha manual mesmo, é completamente diferente de um bebê mamando. Então, demora um bom tempo aí para o corpo entender que precisa produzir essa quantidade de leite, tá? Então, é normal demorar ali pelo menos 10 dias. Tem algumas mulheres que demoram até 40 dias para começar a produzir uma quantidade legal de leite, tá? Então, o que é importante vocês fazerem? Começar esse estímulo, quem não tem 40 dias, né? Começar já, quem tem, começar 40 dias antes. Então, já marca lá no calendário 40 dias antes do seu retorno, você vai começar. Como é que a gente faz esse estímulo, então? Depende diretamente do tempo que você vai ficar fora, tá? Eu sempre falo assim, para vocês calcularem da seguinte forma. A cada 3 horas que você fique fora, o ideal é que você faça uma ordenha, tá? Então, para as mamães que vão ficar 6 horas, 2 ordenhas. Mamães que vão ficar 8, 3 ordenhas, né? Então, a cada 3 horas, vocês vão calcular uma ordenha pelo menos, tá? O ideal, se você, no seu trabalho, você vai ter um ambiente para estocar e um horário para estocar, que você já comece esse estímulo, né, no mesmo horário que você vai conseguir fazer no seu trabalho. Se você ainda não souber ou não tiver lugar para ordenhar no seu trabalho, faz o horário que for mais tranquilo para você. Mas é importante que vocês façam com frequência. Falo que o segredo de um bom volume de leite é a frequência, é a constância, é não falhar nem no domingo, nem no feriado. Então, tem que ordenhar, não tô em casa. Vai lá no banheiro e ordenha só para o teu corpo entender que naquele horário tem que produzir o leite, tá? Tem alguns bebezinhos que ficam irritados com o fluxo pós-leite materno, pós-ordenha. Fica brabo, né? Tá ordenhando lá e fica brabo porque o leite saiu aquele fluxo intenso. Não que tenha acabado o leite, mas eles não gostam de ter que fazer muito trabalho. Então, para essas mamães, ordenha sempre pós-mamada. Para as outras, se o seu filho não ficar brabo, pode fazer ordenha no horário que você determinar, tá? Eu sempre digo ali uma janela de 40 minutos, tá, gente? 40 minutos. Isso é a hora de me ligar. 40 minutos antes. Você tem uma janela de 40 minutos. Então, se você determinou que você vai fazer a ordem às 9, então você começa 40 minutos, 20 minutos antes ou 20 minutos depois. Essa janela de 40 minutos não altera, tá? Então, sempre tentem fazer no mesmo horário. Certo? Então, estímulo 40 dias antes. Mas, Paula, posso começar a congelar o meu leite? Como é que funciona essa parte de congelamento, né? Quanto tempo eu posso congelar esse meu leite? Quanto que eu posso começar esse estoque? Então, funciona assim. Sociedade Brasileira de Pediatria determina aqui no Brasil o período de 15 dias. Sociedade Americana diz que o leite pode ser congelado por 6 meses. Será que o leite materno sabe em que lugar que ele tá? O leite materno sabe se ele tá no Brasil ou se ele tá nos Estados Unidos, ou leite é leite, tá? O que muda desses protocolos? O estudo, né? O estudo, a população, a temperatura, o tipo de freezer. Então, as condições que alteram nessa diferença de protocolos. Então, o que vocês vão fazer para mim, tá? Vocês vão ver. Geralmente, todos os freezers que são separados da geladeira. Então, tem o freezer e tem a geladeira, tá? Se for separado, todos eles atingem menos 18 graus Celsius, então dá para usar 6 meses tranquilo, desde que você faça a esterilização da forma correta, tá? Para as mães que têm freezer dentro da geladeira, eu indico usar o período ali de 15 dias mesmo, tá? Não, porque aquele freezer dentro da geladeira, geralmente ele não consegue atingir a temperatura de menos 18 graus para poder congelar por 6 meses. Certo? Então, se o teu freezer for separado da geladeira, você vai começar o estoque a qualquer momento, porque 6 meses, o leite dura até 6 meses. Se a sua geladeira for, seu freezer for dentro da geladeira, você vai começar esse estoque
cerca de 15 dias antes, tá? É muito importante que vocês façam o teste do leite rançoso. Alguém aí já ouviu falar no teste do leite rançoso? Alguém sabe o que é leite rançoso? Então, o que acontece? Algumas mamães, né, vêm conversar comigo e falam assim, Paula, é, eu congelei o meu leite, na hora que eu descongelei, ele tava com aspecto de leite coalhado, um cheirinho meio azedo, tá estragado? Né? Então, não tá estragado, tá? Isso, algumas mulheres produzem muita lipase durante o leite ali, a produção de leite. E aí, quando você congela esse leite, ele fica com aspecto de azedo. Leite, quando tá estragado, gente, é leite podre mesmo, você não tem dúvida. Não fica só aquele cheirinho de azedo. Fica podre mesmo, tá? Leite não tem como a gente ter dúvida se tá estragado ou não, tá? Então, vocês têm que testar, antes de começar o estoque de vocês têm que testar se o leite de vocês produz muita lipase ou não produz e fica rançoso. Por quê? Tem bebês que não aceitam leite rançoso, tem bebês que aceitam, vida que segue. Bebês que não aceitam, a gente precisa escaldar esse leite. Então, vocês vão testar, vocês vão pegar o leite, vão coletar, vão congelar por 4 dias e vão descongelar para verificar se o leite está rançoso ou não. Se ele tiver rançoso e seu bebê rejeitar, vocês vão ter que sempre escaldar ele antes. Então, o que é escaldar? Vocês vão pegar uma panelinha, vão ferver com água e vão pôr o leite ali dentro. A hora que subir a primeira bolinha no leite, tá? No leite, a hora que subiu a primeira bolinha, vocês desligam e já põem para congelar imediatamente. Não é ferver o leite, tá? Simplesmente aparecer a primeira bolinha. Vão pegar e já vão congelar. Com isso, vocês vão quebrar o ciclo da lipase e não vai ficar mais com aquele aspecto de rançoso, tá? Então, começar o estímulo 40 dias antes, determinar o tempo de congelamento do seu freezer, então, se você vai congelar por 6 meses ou se você vai congelar por 15 dias, e se você vai, se o seu leite é rançoso ou não é rançoso, certo? Então, o que mais que vocês vão fazer? Eu sempre indico quais são os potes que a gente pode usar para armazenar o leite materno. Então, a gente pode usar o pote de plástico com tampa de plástico específico para leite materno. Então, você compra para esse fim. Paula, por que eu não posso usar meu potinho de plástico que eu tenho em casa para congelar leite materno? Porque a gente não sabe se ele solta microplástico, BPA. Então, a gente não pode usar, tá? Frasquinhos de vidro com tampas de plásticos específicos para leite materno a gente pode usar. Saquinhos descartáveis, tá? Esterilizados, que já vêm esterilizados e descartáveis, a gente pode utilizar. E o único que a gente pode utilizar que não é próprio para leite materno é o potinho de vidro com a tampinha de plástico. Esse a gente pode comprar, né, nessas lojas de R$1,99, pedir pela internet, tem um preço mais acessível e a gente consegue usar. Então, vidro com tampa de plástico. Não é vidro com tampa de metal, não é vidro com tampa de vidro. Vidro com tampa de plástico. Combinado? Então, o que mais? Então, a gente vai escolher os frasquinhos, né? Vai fazer a esterilização. Como é feita a esterilização dos frasquinhos, então? A gente pega o frasquinho, ferve a água na panelinha. A hora que ferver a água, a gente põe o frasquinho lá dentro e desliga. Deixa 15 minutos. Depois a gente tira e põe num pano limpo para secar, combinado? Então, a gente vai pegar os frasquinhos e vai colocar dentro dos frasquinhos esterilizados. Eu sempre dou a dica de vocês colocarem volumes pequenos, de 50 a 60 ml, tá? Por frasquinho, costuma facilitar bastante, porque se você descongelar e aquecer aquele leite e o bebê rejeitar, não tem o que fazer, ele vai fora. Então, para a gente conseguir que o bebê não perca grandes volumes, eu indico vocês sempre a usarem frasquinhos pequenininhos, tá? Volumes pequenininhos aí de leite. Então, tem que colocar data e horário do primeiro leite. Por que do primeiro leite? Porque você pode, sim, juntar outras extrações ao mesmo leite já congelado. Mas a data de validade vai ser sempre do primeiro leite. Combinado? Então, nunca pode colocar na porta do freezer, tá? Sempre no fundinho ali para evitar essa diferença de temperatura. A porta geralmente não atinge esse 18 graus Celsius que a gente recomenda para o congelamento, tá? Aí vocês vão me perguntar, Paula, mas qual que é o risco, né?
do leite estragar. Então, só para vocês entenderem, meninas, o grande risco do leite estragar é naquele momento que a gente demora para congelar, tá? Então, assim, eu sempre falo, por via de regra, o ideal é que a gente congele o quanto antes, tá? Então, é que nem eles falam assim, é que o leite dura até 2 horas em temperatura ambiente. Mas uma temperatura ambiente é 25 graus. Então, às vezes, você está num local que está 30 graus, aquele leite não vai durar 2 horas em temperatura. Não vai durar 2 horas em temperatura ambiente. Ele vai durar. A Isabela me perguntou aqui, Isabela, vai ficar salvo, tá bom? Aí você assiste o restante que faltou. Então, vocês têm que. O ideal é ordenhar e já congelar o quanto antes, tá? Se precisar, por exemplo, assim, tem mulheres que não conseguem congelar no trabalho, não tem congelador. Então, a gente pode deixar resfriado por um período de até 12 horas com bastante gelox na geladeira ou na bolsa térmica, tá? E aí vocês vão conseguir chegar em casa e colocar para congelar. Então, o grande risco de armazenamento é esse, é o tempo que a gente demora para congelar e não o tempo que ele fica dentro do freezer, porque o freezer ele mantém a temperatura, não fica variando muito, tá? Então, cuidem bastante com isso, certo? Próximo passo, então. Então, já sabemos, tem que fazer o estímulo 40 dias antes, como é que funciona o tempo de congelamento, quantidade por frasquinho, data e horário, não colocar na porta do freezer e esterilizar antes de congelar. Já conversamos como é que é feito essa esterilização. E aí, vocês vão começar o estoquezinho de vocês. Então, vai preenchendo ali de 50 a 60 ml. Depois que o bebê de vocês já tiver mais adaptado, já tiver mamando uma quantidade maior, já tiver aceitando super bem, vocês podem sim aumentar para 80, 100, 120 ml por frasquinho, tá? Mas nesse início aí, usem volumes pequenos, tá? Paula, agora, ó, prestem atenção, viu? Que agora eu vou dar dica de ouro aí para vocês. Como é que a gente consegue potencializar o leite materno? Como é que a gente consegue potencializar essa quantidade de leite que vai surgir aí? Então, usar bolsinha de semente 5 minutinhos antes da mamada costuma aumentar bastante o volume, tá? Técnica de compressão de mama durante. Então, você vai pegar o peito, vai apertar, contar até 3 e soltar. Apertar, contar até 3 e soltar. Durante a ordenha, costuma conseguir um bom volume de leite materno, tá? Fazer a ordenha enquanto o bebê mama, porque o reflexo de ejeição de leite, o estímulo do leite materno, ele ocorre de forma simultânea nos dois lados. Então, o bebê começa a sugar de um lado, vai no mesmo momento pro outro lado. Então, você consegue um volume bem maior ali, tá? Coletor de leite materno, que é aquele que tá aqui em cima, ó. Esse coletorzinho aqui, ele ajuda bastante. Você pode colocar em todas as mamadas aquele coletor ali e já extraindo o leitinho que sai ali, tá? É uma técnica que costuma potencializar bastante esse volumezinho de leite aí, tá? Top cortado, tá? Então, você usar um top, cortar ali para colocar, ajustar a bombinha. Mãos livres, gente. É um ganho de vida que vocês nem imaginam, tá? Então, peguem um top velho, cortem. Tem sutiã próprio para isso, mas se você não tiver, não tem problema. Pega um topzinho velho ali mesmo e faz esse processo que funciona super bem, tá? Não deixem de ficar com as mãos livres durante o processo de ordenha. Olhar a fotinho do bebê, sentir o cheirinho dele, assistir uma série, tomar um chá que você gosta, comer alguma coisa que você gosta. A produção de leite, ela funciona por estímulo, né? Por hormônio, né? Então, ocitocina. Então, se a gente faz coisas que nos dão prazer durante o momento da ordenha, a chance de subir bastante é muito grande, tá? Então, façam isso durante a ordenha para poder potencializar. E aí, aquelas mães que precisam de um volume extra ali, que não conseguem, né? Não conseguiu, por exemplo, o estímulo ali de 40 dias que eu falei para vocês, quando tenho só 15 dias para retornar, tá? Vocês podem ordenhar ali do período da 1 às 3 da madrugada, que é o nosso maior pico de prolactina, onde a gente produz a maior quantidade de leite, porque é quando nossos hormônios estão mais altos. Então, ordenhe nesse horário de forma emergencial, não sempre, né? Ficar acordando de madrugada pra ordenhar, ninguém merece, né? Mas num momento de emergência, vale a pena, tá, gente? Então, usem esse horário para fazer o estoque aí de vocês, essa ordenha, tá bom? Que mais? Deixa eu dar uma olhadinha aqui que tampou.
É isso aí mesmo. Então, como conseguir fazer o estoque, vocês já sabem, né? Então tem que começar o estímulo antes, já sabem como é que faz, quais frasquinhos podem usar, como que é o volume, como potencializa, né? Então, agora é botar a mão na massa aí e fazer esse estoque acontecer, tá? Eu gosto muito de falar para vocês nesse início que o mais importante realmente é a frequência, você confiar em você, saber que o processo vai dar certo, que a gente fica super inseguro, né? Achando que não vai conseguir, que não vai ter o leite suficiente, e não, a gente tem sim, né? Então, certo, meninas? Vou abrir um espacinho aqui para dúvidas, tá bom? Dúvidas sobre retorno ao trabalho, tá? Volume. Me perguntaram aqui, né? Volume. Qual volume que a gente tem que deixar? Então, assim, se o bebê a gente tem mais de 6 quilos, a gente indica em torno de 120 a 150 ml a cada 3 horas. Na prática, a gente sabe que não é bem assim que funciona. Na prática, a gente sabe que o bebê acaba aceitando o volume menor, principalmente nos primeiros dias. Mas faça esse cálculo aí, tá bom? De 120 a 150 ml a cada 3 horas aí para você ver quanto de cada 3 horas de tempo de ausência, tá? Então, se você trabalha 6 horas, então você tem que ter 2 vezes de 120 a 150 por mamada. Certo, gente? Temos mais perguntinhas por aí? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui as perguntinhas. Diferença de bombinhas. Qual bombinha é melhor? Bombinha manual ou elétrica, né? Gente, a diferença de bombinha é você aprender, é você descobrir, tem que ir testando, tá? A diferença básica não é no volume de leite e no tempo, e sim no tempo, tá? Então, como é que a gente faz para saber? Então, vocês vão tentar ordenhar manual e vão ver se se adaptam, vão tentar com a bombinha manual, com a bombinha elétrica. A bombinha elétrica, ela tende a ser mais rápido. Então, quanto a gente é mãe, quanto mais rápido, melhor, né? Melhor menos tempo a gente economiza. Tá reconectando aqui. Deu uma travadinha. Então, quanto mais tempo a gente tem, melhor. Então, a diferença das bombinhas é somente a questão de tempo. Tem que ir testando, tá bom? A Alexia perguntou como que descongela o leite, tá? Então, o leite, ele se descongela, a gente descongela ele, a forma correta é em banho-maria. Ah, Paula, não dá para usar o micro-ondas? O que que acontece com o micro-ondas? Então, o micro-ondas, ele desnatura a proteína a 40 graus Celsius. Qual que é a temperatura do nosso corpo? 36, 37. Então, 40 graus é muito pouquinho para a gente conseguir desnaturar essa proteína e perder propriedades. Quando a gente usa o micro-ondas, né? Descongela uma comida ali. O meio fica homogêneo ou o meio fica gelado e por dentro, por fora, pelando? Então, o micro-ondas, ele não aquece por igual. Então, a gente não indica o uso do micro-ondas. A forma correta é em banho-maria. Só que, nesse caso, o banho-maria é com o fogo desligado, tá? Então, como é que é o banho-maria com fogo desligado? Você vai pegar uma panelinha com água, vai ferver. A hora que ferver, você vai desligar. Para descongelar é cerca de 10 minutos. Para aquecer é cerca de 2 minutos. Certo? Respondi a perguntinha? A Isabela, eu tiro 120 ml para o meu bebê ficar na babá e creio que ele já está pesando 6 quilos ou mais. Estou tirando os ml corretos? Isso mesmo, Isa. Então, em torno de 120 a 150, depende muito do bebê, né? Tem bebê que é mais esfomeadinho e mama um volume maior e dá um intervalo maior, outros que mamam volumes menores, tá? É só uma base, mas então tá super dentro aí, tá conseguindo tirar um volume já super legal, tá? A Carla me perguntou, quanto tempo pode ficar congelado o leite materno? Carla, eu expliquei no iniciozinho aqui, mas eu vou voltar a falar para vocês, tá? O tempo de congelamento. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela indica que a gente faça isso num período de 15 dias, tá? Por quê? Porque ela estuda a realidade da grande maioria das mulheres brasileiras. A sociedade americana, ela determina 6 meses. E aí eu te faço uma pergunta.
O bebê sabe, o leite sabe em que lugar do mundo ele está? Não, ele não sabe, né? Então, o que que muda nisso? Então, eu sempre falo assim, se o seu freezer for separado da geladeira, você pode usar a recomendação americana, que é 6 meses, desde que você faça o processo de esterilização bem certinho, de que você coloque o leite para congelar o quanto antes, tá? Pode usar 6 meses tranquilo. Se o seu freezer fica dentro da geladeira, eu indico que você use o período ali de 15 dias, porque não consegue atingir os menos 18 graus Celsius necessários, certo? Se vocês ficarem com dúvida se o freezer de vocês atinge essa temperatura, comprem um termômetro, tá? Para poder calcular aí se tá atingindo ou não. Vamos ver. A Isabela, pode descongelar através da minha torneira que sai água quente? Moro nos Estados Unidos. Pode, Isa, pode sim, não tem problema nenhum, tá bom? Aí você só vai controlando ali, pode botar na água quente, vai misturando sem problema nenhum. O que não pode, a única coisa que não pode é ferver o leite materno, né? Aquele banho-maria com leite, aquele banho-maria com água fervendo, ela pode desnaturar a proteína e perder nutrientes, tá bom? No caso, posso esquentar em um pote com água no micro e colocar o leite em banho-maria nele. O ideal é que você esquente o pote com água no micro e daí tire e esquenta fora, tá? Para não correr o risco de esquentar na bordinha do leite e por dentro não, tá? Essa é a melhor forma de fazer. Certo, gente? Mais dúvidas? Ou conseguir ajudar bastante vocês aí, já dar uma luz aí de como é que vocês vão fazer esse processo de retorno ao trabalho, ocorrer de forma mais tranquila. A Isa depois vai ver, né, Isa, a live inteira. Vai ficar gravado, tá bom? Para quem não conseguiu assistir tudo aqui, vai ficar gravado como é que vocês vão fazer esse estoque de leite materno. Certo, meninas? Então, só para passar uns recadinhos finais aqui, a partir de semana que vem as lives serão segunda e quinta-feira, tá? Essa semana foram segunda e sexta, mas a partir de semana que vem começam a ocorrer toda segunda e quinta-feira. Então, tem lives que eu trago convidados, tem lives que eu trago conteúdo, que nem foi o de hoje, tem live que eu trago só dúvidas, né? Fico aqui só para tirar dúvidas de vocês. Então, acompanhem, utilizem esse momento para tirar todas as suas dúvidas comigo, certo? Alexa, indica quais bombinhas manuais. Então, o que eu gosto de falar para vocês sobre isso? Então, bombinhas manuais. Então, a gente tem Medela, Lanchinó, da Vente, da MAN. Até a manual da GTEC vai bem, a elétrica da GTEC, que a gente tem um pouquinho de reclamação, tá? Então, a gente indica essas. Mas eu costumo indicar, a gente tem algumas elétricas, que Real Bubble, Pandex, Ducan, ou Dican, agora esqueci. Que o preço delas, da elétrica delas, é quase o custo de uma manual, tá? Elas são bem em conta. Então, pesquise bem aí, certo? Qual a quantidade de leite para estoque? Então, já respondi essa perguntinha. Então, se o bebê tem mais de 6 quilos, de 120 a 150 ml a cada 3 horas que você vai ficar fora, tá? Em média, esse é um volume um pouquinho alto, tá? Já para sobrar um pouquinho. Se o bebê tem menos de 6 quilos, existe um outro cálculo que a gente faz pela quantidade, mas é em torno de 100, 120, 80, se é um bebê muito pequenininho. A Carla perguntou, precisa esterilizar os saquinhos? Aqueles saquinhos descartáveis, eles já vêm esterilizados, tá? Não precisa esterilizar, não. Certo, meninas? Vamos ver se vocês têm mais alguma dúvida, senão eu já vou encerrar por aqui. A gente volta na segunda-feira aqui com mais dúvidas para vocês. Gostaram? Tiraram suas dúvidas, meninas? Respondi todo mundo? Então, tá bom. Então, um excelente final de semana aí para vocês. Obrigada por vocês que estão aqui comigo. É muito importante essa troca. Eu costumo falar, né? Às vezes, num atendimento eu consigo atender uma mamãe só, uma, duas ou três à tarde. E aqui eu consigo atingir várias mamães e estar com vocês bem pertinho aqui, tá bom? Então, me acompanhem, compartilhem o meu conteúdo. E se precisar de qualquer coisa, eu estou por aqui para ajudar vocês. Sempre estarei aqui para ajudar, certo?
Um beijo, meninas. Bom final de semana. Vão lá curtir o bebezinho de vocês. Dá umas mordiscadinhas aí por mim, tá bom? Obrigada, viu, Thalita? Um beijo. Tchau, tchau.